Então, em algum momento, essa transação passa. Mas, obviamente, né, existe sim esse problema. A galera que critica, tem críticas para o Bitcoin, essa é uma delas mesmo, né? Aí tem toda uma discussão se o Bitcoin deveria ser uma coisa mais parecida com o Monero, que é mais privado, né? Em que você não consiga rastrear o que está acontecendo, porque a gente tem dois pontos: a privacidade versus a transparência. Na Monero, eu não consigo saber muito bem o que está acontecendo. Eu não sei para que de carteira que foi, para onde foi, você não sabe onde está o dinheiro. Você consegue fazer validações ali, mas eu não consigo saber. No Bitcoin, você tem transparência total. Eu consigo saber tudo que está acontecendo. Em tempo real. Em tempo real. Por um lado, é bom você ter a transparência, que, por exemplo, se alguém conseguir um meio, como já aconteceu no passado, de imprimir muito mais Bitcoin do que era possível, né? Foi um bug que aconteceu lá no começo. Até o Avelino vive falando desse negócio aí, como se fosse a coisa mais grave do mundo. Esse bagulho que aconteceu, realmente, o cara conseguiu achar um bug lá e imprimir, fez 21 bilhões de Bitcoins, uma coisa assim, de uma vez, num dia. Voltaram ao bloco e corrigiram o problema, que era um bug no código lá, e corrigiram. Sim, mas assim, foi muito rápido encontrar, justamente porque o Bitcoin é 100% transparente. Se isso acontecer na Monero, será que a gente consegue saber que esse negócio aconteceu? Se achar esse bug? Porque é muito mais difícil, porque eu não sei o que tá... Então, assim, a gente tem um problema entre transparência e privacidade que tem que ir balanceando aí para ver qual que é o melhor caminho, né? Mas essa é uma discussão complexa. E, de novo, né, a gente sempre fala, Bitcoin, ele te dá o poder de você ter voltando pro ponto, né? Moraes poderia usar? Bitcoin poderia. Se ele conseguir pagar em Bitcoin, eventualmente ele vai conseguir, ele pode até sofrer uma sanção da FAQ extra aí na carteira dele, se descobrirem que a carteira é dele, mas ele ainda conseguiria gastar de alguma forma utilizando, mas veja que tudo fica difícil. O que protege as criptomoedas, entre outras coisas, é a privacidade. Aquela história que a gente fala, né? Nunca diga que você tem Bitcoin e muito menos quanto você tem de Bitcoin. Porque isso vai te transformar num alvo, se você fala que você tem. E se você principalmente fala quanto você tem, você se torna um alvo. Para as pessoas que mente é pior ainda, né? Pra quem mente é pior ainda. Teve aquele cara que a gente falou da outra vez, né? Do cara que foi sequestrado lá, que ele não tinha Bitcoin. Você viu essa aí? Eu vi isso aí. O cara barbeiro, né? Falava que era barbeiro, falava que era bilionário, e sequestraram ele, viu que ele não tinha dinheiro nenhum. Então, assim, não diga que você tem Bitcoin, não fala. A privacidade é importante para você conseguir manter esse tipo de coisa. Porque a partir do momento que não é mais privado, que eu sei que aquela carteira é sua, que eu sei quanto tem de Bitcoin nela, passa a ser algo que eu consigo te perseguir de alguma forma, né? O próprio governo poderia perseguir. Ele vai ter mais dificuldade de fazer. Então, assim, em tese, a lei Magnitsky, voltando pro ponto, é uma coisa que inviabiliza enormemente a vida financeira de uma pessoa, né? É a sentença de morte financeira, teoricamente. Aí ele fica restrito a gastar coisas que sejam empresas que só estão no Brasil, usar uma bandeira de cartão tipo a Elo, que está só no Brasil. Teoricamente dá para fazer, ou uma bandeira que seja de uma empresa chinesa lá, que já falaram de fazer também, que poderia servir de escape ali enquanto tivesse a coisa. Mas utilizar o WhatsApp, essas coisas assim, em tese não poderia. Então, eu não sei até que... Porque assim, é muito especulativo essa história, né? Até que ponto atinge mesmo uma coisa. Porque teoricamente o WhatsApp é um serviço, mas é um serviço que ele não é pago. Eu não sei se o WhatsApp pode ou não pode bloquear. Acho que sim, né? Mas é uma coisa até interessante de ver, né? Porque ele bloqueou tanta gente, né? Ele fez isso com tanta gente, de impedir as pessoas de ter acesso e tudo mais. E agora vai, teoricamente, sofrer uma sanção parecida, né? Karma isso? Não sei. Será? É o banana comendo macaco? Como é que é? Sobre esse lance que o Marcelo falou, né? Se você tem Bitcoin, tá na sua carteira, se você não der a sua seed pra alguém, se você não der a sua chave privada pra alguém, é improvável de alguém conseguir roubar esse Bitcoin que você tem, ponto. Não dá pra gente falar a mesma coisa sobre, por exemplo, uma stablecoin. Sim. Por exemplo, uma USDT, que é a mais conhecida, a USTC, que é a segunda, talvez, mais conhecida, mais utilizada. DAI também, né? Praticamente todas elas têm cláusulas no contrato onde eles podem colocar um endereço na blacklist, eles podem colocar um endereço numa lista de endereços banidos, né? Então, é comum acontecer em casos, e assim, são centenas deles, onde os governos, polícias do mundo inteiro mandam, por exemplo, a Tether e diz o seguinte, olha, essa carteira aqui está sancionada. O que tiver de dinheiro aqui, você bloqueia. A Tether consegue fazer isso. A Tether consegue fazer isso. E por que isso? Porque a criação da criptomoeda nas redes com a EVM do Ethereum, quando você cria uma moeda, ela é criada através de um contrato. E toda interação que é feita, ela passa pelo contrato. Você não tem na sua carteira lá a criptomoeda em si, você não tem o USDT na sua carteira, você tem um registro de que você tem aquela criptomoeda, mas para você transferir, para eu transferir da minha carteira para a sua, eu preciso interagir com o contrato, e o contrato é que faz a transferência da minha carteira para a sua. E esse contrato eles podem colocar lá e falar assim, ó, essa cripto aqui que tá vindo dessa carteira, eu não aceito
não vai fazer, essa transação não vai ser feita. Por isso que dá para bloquear. É um formato que é feita a criação desses contratos, né? Exatamente. E esse é um ponto importante a ser lembrado, porque muita gente acha que... eu tenho cripto, eu tô safe. Não, meu irmão, não. você tá safe se você tem Tô Bitcoin. safe, deixei na minha MetaMask aqui uns USDT. Deixei na minha MetaMask com USDT. Tô de boa. Eu não acho que o Donald Trump tá preocupado comigo, com você e tal, mas assim, é importante dar os pingos nos is aí, né? Você só tá seguro tendo autocustódia de verdade do seu Bitcoin.